Doom The Dark Ages veio para estourar o mundo dos jogos nessa temporada, com uma gameplay bem diferente e mais lenta em comparação aos outros, o que faz sentido, porque Doom Slayer aqui é bem mais novo. E se vocês não sabem, Doom The Dark Ages se passa antes até mesmo de Doom 2016, significando que o Slayer é muito mais fraco e menos hábil, mas ainda assim extremamente poderoso. E aproveitando essa deixa, hoje eu irei atualizar minha linha do tempo de Doom ao inserir The Dark Ages nela. Na verdade, eu já tinha uma seção de The Dark Ages que conta todos os testamentos do Slayer que são canônicos e válidos. E essa nova leva de jogos medievais de Doom ainda assim são baseados nos testamentos do Slayer. Então não deixe de assistir a timeline se quiser saber toda a história da franquia em geral, desde o início dos tempos até The Old Gods Parte 2. Como eu disse no início, Doom The Dark Ages é o primeiro de outros jogos que vão ser lançados e fazem parte da saga medieval como Hugo Martin a descreve. Os testamentos do Slayer vão bem a fundo nos acontecimentos até ele ser selado no santuário Kadingir, no seu sarcófago, que foi encontrado por Samur Maker. Então vocês podem esperar DLCs e jogos novos para representar os testamentos que eu próprio falo na timeline. Antes de irmos diretamente para a história, vamos falar sobre os novos personagens, e já vou mencionar alguns eventos da lore apresentadas na timeline. Vamos começar pelos mais óbvios: Doomslayer, Freedmaker, o príncipe Azrak e a bruxa. O Slayer não é originário de Argent do Nur, e sim do planeta Terra. Antes dele ser o Slayer propriamente dito, ele era Doomguy. E após os eventos dos jogos originais, até Doom 64 The Lost Levels, ele escolheu novamente permanecer no inferno para afastar os demônios. Em algum momento, ele de alguma forma ficou preso no mundo de Argent do Nur, terminando em uma dimensão completamente diferente, após sua estadia indefinida no inferno. Em Argent do Nur, ele foi capturado pelos habitantes do mundo e levado perante a Ordem dos Diag em Sentinel Prime. Os Argenta não conseguiam entender sua língua e ele era incoerente, pois sua mente estava paralisada pela raiva e ele só falava sobre demônios. Curiosamente, eles descreveram seu inglês como uma língua feia. Os sacerdotes decidiram submetê-lo a um teste de combate na Arena de Sangue para julgar se ele ganharia sua liberdade. Eventualmente, o Doomguy, apelidado de Forasteiro pelos Argenta, se provou ser extraordinariamente habilidoso e conquistou a admiração deles. Isso atraiu a atenção do clero e dos governantes de Argent do Nur, incluindo a própria Khan Maker, a entidade suprema nesse ponto. E apesar de ser um forasteiro, ele foi acolhido e treinado em seu exército, servindo apenas para disseminar os ensinamentos da raça Maker. Inevitavelmente, Argent do Nur foi invadido pelos demônios, e o Doomguy imediatamente entrou na luta. Seu fervor pela destruição deles logo chamou a atenção do rei Novik, que o considerou digno de se juntar aos Sentinelas da Noite. Inicialmente, os tradicionalistas dos Sentinelas da Noite estavam muito relutantes em permitir que o homem entrasse em suas fileiras, já que a ordem proíbe prisioneiros nascidos na arena ou estrangeiros. Mas com o tempo, o forasteiro conquistou o maior respeito deles, ao provar suas habilidades e determinação inabalável em exterminar as legiões do inferno, e se tornou um irmão de armas da Ordem. Doomguy participou de uma batalha crucial contra o Dreadnought, um titã monstruoso enviado para liderar um ataque demoníaco total ao coração de Argent do Nur, que infelizmente não foi mostrado em Doom The Dark Ages. Enquanto os sentinelas estavam quase dominados pelos demônios, Doomguy foi abordado em segredo por Samur Maker, também conhecido como Serafim, que estava sob a influência e sussurros de Davulf,
o criador do multiverso de Doom. Doomguy foi levado por Samur para a máquina da divindade e passou pelo processo e foi o único a conseguir sobreviver e adquiriu poderes divinos e se tornou a peça-chave da vingança de Davolf. Então o Slayer desse jogo já passou pela máquina da divindade e recebeu um fragmento do poder do criador do multiverso, Davolf. Ele é descrito no Codex como um espectro da perdição, vindo de reinos desconhecidos. O forasteiro persegue os campos de batalha de Argent do Nur com uma fúria que silencia todos que o testemunham. Embora estranho aos olhos dos sentinelas, eles reconheceram em sua sede de sangue um terrível aliado quando as legiões do inferno escureciam seus céus. Os Makers, antigos e calculistas, viam neste guerreiro silencioso um receptáculo para sua vontade divina. Eles infundiram sua carne com poder celestial, ligando sua alma aos desígnios cósmicos. No entanto, o que eles forjaram não foi uma mera arma, mas uma tempestade de vingança que até mesmo os deuses agora temem controlar. E este Codex do Doomslayer é bem contraditório à lore posterior, porque não foram os Makers que queriam infundir ou viam seu potencial, foi Samur Maker. E isso não é um retcon, eu vejo mais como uma afirmação de que os Makers realmente ficaram interessados no poder divino do Slayer e queriam controlá-lo. E também, os Makers são uma raça extremamente mentirosa, tendo até mesmo mudado os registros da própria criação para fazer com que o Maker, chamado como pai, seja visto como criador e Davolf sendo uma criação dele. Mas continuando, a proteção do reino por parte de Doomslayer nasce não da lealdade, mas de uma sede insaciável por sangue demoníaco que nem o céu nem o inferno podem saciar. É interessante notar que ele tem um novo pet nesse jogo, o dragão Mecha, chamado Serhat, uma força selvagem incomparável em tamanho e poder. Inflexível à ordem de Aerum, Serhat aceitou apenas o Slayer como seu alfa, formando um vínculo volátil. Serhat foi gravemente ferido por hordas do inferno antes do jogo, mas a intervenção heróica do Slayer o salvou, um momento de humanidade raramente demonstrado pelo Slayer. Sob ordens da comandante Thera, os sentinelas transformaram Serhat com engenharia avançada, infundindo seu poder selvagem com precisão mecânica. Agora renascido como uma máquina de guerra temível, Serhat continua seu papel como a montaria suprema do Slayer, um predador Apex de carne e aço. Creed Maker é um personagem novo. Ele é um bispo recém-nomeado do ministério e detém a responsabilidade crucial de supervisionar o fluxo constante da energia sentinela para o planeta natal dos Makers, Urdak. Mesmo com o espectro da guerra se aproximando cada vez mais, ele recebeu ordens para permanecer firme em seu posto, garantindo que a transmissão dessa tal energia permaneça ininterrupta. Por decreto do Conselho Maker, o Slayer foi colocado sob a tutela temporária de Creed, uma lâmina a ser empunhada na guerra contra o inferno e um escudo para salvaguardar seu domínio no distrito. O príncipe Azrak é descrito no Codex como tendo nascido nas profundezas sombrias da cidadela mais negra do inferno, com conhecimento terrível colhido de sacerdotes sombrios. Enquanto os demônios se encolhiam diante aquele conhecido como o Doomslayer, o jovem príncipe se postava diante do conselho ancião com a voz ressoando de ambição. Por um antigo juramento de sangue, as hordas passaram a ser suas. Agora, Azrak se une à bruxa, uma feiticeira pálida de reinos além da luz das estrelas, o reino cósmico, e eles forjam uma aliança profana entre os dois reinos. Então, Azrak não é filho de Davolf, ou uma parte de Davolf, ou um demônio insano com idade inominável.
Ele é um jovem demônio querendo se provar contra um inimigo que surgiu no campo de batalha e mudou a guerra a favor de Argent do Noor. A bruxa, também conhecida como Ulsamir, nasceu da loucura congelada do reino cósmico. Ela é um canal vivo para a magia negra que flui por sua dimensão alienígena. Seu corpo atual é apenas um recipiente temporário, frágil e fugaz, usado para manifestar seu espírito maligno no mundo físico. Embora ela e seu culto de adoradores do caos tenham se aliado ao príncipe Azrak, a lealdade de Ulsamir é tênue. Sua lealdade suprema permanece com seu próprio deus, o Antigo, ou The Old One, cujo retorno ela busca incansavelmente garantir. Ela negocia com o demônio passagens seguras entre reinos para seu deus adormecido, em troca de segredos proibidos enterrados nas profundezas sagradas de Argent do Noor. Essa aliança é apenas um meio para um fim, um passo em direção à realização de seu propósito superior e inescrutável. Já que falamos do reino cósmico, o que ele é exatamente? O reino cósmico é uma das infinitas dimensões que presumivelmente foi criada por Davoth, visto que ele criou toda a existência. O reino é descrito como uma dimensão de medo imensurável, onde a realidade e sanidade vacilam. Antigas estruturas de geometria impossíveis ascendem de oceanos escuros. Suas superfícies pulsam com runas profanas. Seus céus possuem uma cor desconhecida e é habitada por seres que desafiam a compreensão. Eles até mesmo ampliam um pouco a lore dos Wraiths, ou como é dito na localização, Abantesma, as criaturas que caíram no planeta de Argent do Noor com a lança do mundo e semearam a vida, são ditas de terem suas origens traçadas ao reino cósmico, algo que é confirmado por Azrak. O deus supremo do reino cósmico, como dito, é o Antigo, que muitos chamam de Cthulhu por sua semelhança incrível. Como vimos, o plano de Ulsamir é ressuscitar o Antigo. Posteriormente, vamos ver que ela conseguiu fazer isso, mas ao ressuscitar o Antigo, ela o ligou ao serviço eterno no inferno, devido ao trato que fez com Azrak. E na sua ressurreição, ele perdeu sua divindade caótica e ficou preso ao inferno por toda a eternidade. E não se preocupem que logo iremos ver isso juntos. A comandante Thera é uma personagem nova. Ela é a filha única do rei Novik e a suposta herdeira do trono dos Sentinelas. Desde cedo, ela foi rigorosamente treinada e educada para se preparar para uma vida de liderança e deveres reais. Sua mãe, a falecida rainha, desempenhou um papel fundamental em moldar seu caminho, particularmente ao lhe ensinar as antigas artes místicas. E posteriormente vamos ver que Thera é muito mais importante para a história, porque ela contém dentro dela um deus sentinela, ou um Wraith. O rei Novik é dito de governar há mais de 40 anos, tornando-se o monarca com o reinado mais longo da história dos Sentinelas. Conhecido como um guerreiro valoroso e orgulhoso na juventude, o comportamento de Novik tornou-se severo e distante após a morte de sua esposa. Sua filha, Thera, permanece ao seu lado como a suposta herdeira do trono dos Sentinelas. Agora comandando as defesas de Argent do Noor, Novik continua a servir tanto seu povo quanto os deuses Maker que eles veneram. E novamente, eu recomendo fortemente que você assista a timeline para pegar o contexto completo do povo de Argenta e os Makers. O comandante Valen é o último de uma ordem de elite, com seu nome gravado nos anais da história dos ou das Sentinelas. Destemido e resoluto, ele trava guerras há décadas contra os inimigos de Argent do Noor, mas os horrores que presenciou o pesam. Sua maior batalha agora não acontece no campo de batalha, mas sim dentro de si. Seu filho, ávido por reivindicar a glória em nome do seu lendário pai, trilha o mesmo caminho sangrento.
E se vocês viram minha timeline ou conhecem a Lord Doom Eternal, sabem que o comandante Valen é conhecido posteriormente como o Traidor. E até mesmo sua aparência ainda não está tão judiada em The Dark Ages. Seu filho, Marok, no Codex, é dito de superar seu próprio pai, e não confia no fato de alguém tão poderoso como Slayer andar solto, e que ele deveria ser mantido em controle. Mas eventualmente, como é dito em Eternal, Marok vai morrer em batalha e Valen vai enlouquecer, e vai ser implacavelmente assombrado por visões demoníacas de seu filho vivendo uma existência torturada. Valen logo entrou em desespero para trazer seu filho de volta à vida, mesmo que isso custasse a traição de sua própria raça. Valen então fez um acordo com o então sacerdote do inferno, Dieg Grav, para ressuscitar seu filho em troca de acesso aos espectros, ou Wraiths. Ele deu a Grav as chaves do sepulcro dos elementos e abriu o cofre contendo os Wraiths adormecidos. As criaturas ancestrais foram levadas para o inferno e Grav desviou o poder dos Wraiths para fortalecer as legiões demoníacas e subjugar Argent do Nur, condenando o reino que Valen jurou proteger por toda a vida. Os Sentinelas da Noite de Valen participaram de uma ofensiva final e fracassada no coração do inferno, na qual a Ordem foi espalhada pelo reino profano e lutou até o último homem. Tragicamente, Valen nunca recuperou seu filho. Em vez disso, Dieg Grav ressuscitou seu filho na forma do ícone do pecado. Extremamente culpado pelo que havia feito, Valen escolheu exilar-se no inferno. Desde então, Valen é condenado como o traidor. Por fim, Dieg Lorik é o novo membro da Ordem dos Diegs. Seu trabalho concentrava-se na preservação da sabedoria e dos artefatos antigos dos Sentinelas, uma paixão que o diferenciava de seus pares, que se tornaram mais alinhados às doutrinas Makers. Embora devoto ao seu dever sagrado, Lorik encontrou consolo e significado em um casamento discreto e secreto com uma plebeia. Essa união, embora proibida pelas rígidas tradições do sacerdócio, era um refúgio particular para um homem consumido pelo peso de preservar um passado que se esvaía. O que seria de Doom sem os demônios? E muitos dos demônios tradicionais da franquia, como o Whiplash, o Imp, Mancubus e até mesmo o Stone Imp de The Ancient Gods Parte 2 retorna, mas há alguns inimigos inéditos que são muito interessantes. Primeiramente temos o Imp Stalker, um predador da Grande Steppe. Eles possuem inteligência maior que os Imps tradicionais, que são basicamente os figurantes, e os Imp Stalkers utilizam de suas garras incandescentes para matar. Há outro Imp até mais perigoso, o Imp Stalker do Pesadelo, criaturas quase invisíveis, que são criadas através da magia cósmica e energias infernais, fundidos entre dimensões do corpóreo e etéreo por cultistas Psychomancers, e eles são o lembrete de que existem dimensões além do inferno. O demônio Pink retorna, mas dessa vez eles têm alguém que os controla, chamados de Pink Riders, demônios arqueiros que nasceram nos poços do fogo infernal, dos planos umbrais. E o pior de tudo é que o Codex diz que os Pinks não são leais a quem os controla, e eles até matam e devoram quem os controla. Os cultistas do inferno antes faziam parte dos Sentinelas, mas suas ambições acabaram puxando o poder do inferno sem eles saberem. Seus experimentos o levaram à loucura e o príncipe Azrak utiliza do intelecto deles para quebrar a barreira dimensional, abrindo portais para liberar as hordas demoníacas na terra natal deles. O Cavaleiro do Inferno e aqueles de sua raça são descritos como predadores agressivos que estão ligados por sangue ao Lorde Demônio, e sua existência é uma pela sobrevivência, e somente os mais fortes conseguem chegar a esse nível.
Os Stone Imps são diferentes dessa vez. Em The Dark Ages é dito que eles são uma mutação dos Imps e os sacerdotes de guerra de Azrak criaram essas criaturas em vates subterrâneos de biomatéria, que sobrecarrega sua fúria já agressiva. E em Doom Eternal, mais especificamente Old Gods Parte 2, eles têm uma origem diferente, e é claro que sua aparência também é os Revenants. Somente as vítimas mais miseráveis e destroçadas do inferno ascendem à classe dos Revenants. Catadores pervertidos, eles lutam sozinhos, unidos pela lealdade, sacrificando tudo em busca de suas presas. Um míssil teleguiado de puro ódio, suas mentes torturadas encontram o consolo fugaz apenas no sofrimento que desencadeiam. A cada grito que evocam, seu tormento se esvai brevemente, levando-os cada vez mais fundo na loucura de sua caça eterna e implacável. Os titãs tiveram sua lore ampliada também. O que eu achei legal foi que eles mantiveram a consistência e o fato de que um titã é extremamente difícil de se exterminar. Nem mesmo um crisol é capaz de matá-los permanentemente, e as armas dos mechas Atlams são uma das poucas coisas que realmente podem feri-los. É dito que eles antes eram gigantes que passavam pelo seu mundo como guardiões, mas eles foram sobrepujados pelas legiões do inferno e suas formas foram distorcidas e suas mentes foram escravizadas pelos sacerdotes do inferno. Há até mesmo um titã novo, o Titã Ciclope, que passou por um melhoramento de ciborguização para ficarem ainda mais poderosos. E também há titãs com armaduras. O Cyber Demônio, o mais alto entre os escalões do inferno. Nas fileiras infernais, eles são bestas antigas e míticas, os anciões da Horda. Mestres da aniquilação, eles comandam as bestas inferiores com brutalidade calculada, levando-as em direção à visão sombria do príncipe Azrak. Sua linhagem remonta à era primordial da era pós-Jekad, significando que esse cyberdemônio que vemos, ou esses cyberdemônios, são extremamente antigos. Temendo a rebelião, Azrak cortou os tendões de suas poderosas asas, prendendo-os em servidão eterna. No entanto, presos pelo instinto e pela tradição, esses senhores da guerra permanecem leais ao seu mestre. Os cacodemônios híbridos são fragmentos ancestrais de uma vasta mente coletiva, cujos pensamentos distorcidos alimentam os deuses desconhecidos que reinam sobre as terras baixas, sufocantes. Essas criaturas, outrora parte da hierarquia demoníaca, foram corrompidas pelas manipulações sobrenaturais da bruxa. Eles vagam pelas terras baixas com seu olhar cego, buscando mentes errantes para consumir, devorando pensamentos e memórias, para sustentar sua comunhão eterna e enlouquecedora com os deuses. E por fim, temos o Cacodemon gigante, a combinação do cacodemônio com os horrores cósmicos da bruxa. Essas monstruosidades são ditas de, eventualmente, após séculos, poderem engolir mundos inteiros. O Barão Cósmico, uma construção de design Eldritch dos tecnofeiticeiros do Reino Cósmico. Forjado por meio de splicing genético proibido, sua forma grotesca se espelha aos Barões do Inferno e marca a união profana entre o Inferno e o Reino Cósmico. Os Acólitos, outrora consagrados sacerdotes sentinelas de Argent do Nur, agora portadores da corrupção cósmica, com as almas distorcidas pelo toque sobrenatural de Ulsamir. Esses oráculos caídos perscrutam além do véu mortal, envenenados por essências alienígenas. A mácula cósmica corre por suas veias, concedendo poderes proibidos que rasgam a estrutura da realidade. Eles servem como um só, uma serpente com muitas cabeças, cada uma um fragmento do desígnio insondável de sua mestra. Através deles, a malícia do reino cósmico se derrama no mundo que um dia juraram proteger.
O jogo começa nos falando sobre o Doomslayer e como ele recebeu seus poderes. A vila de Kalin é o primeiro ponto que vemos. Esse local é um posto avançado, acidentado, onde imponentes plataformas de extração coletam essência de Primordium, um precursor bruto e volátil da energia sentinela extraída dos restos fossilizados dos titãs pré-históricos de Argent do Nur. Isso foi inventado em The Dark Ages, por anteriormente não ser mencionada essa substância, mas enfim. Situada na orla de uma costa fustigada por tempestades, Kalin também funciona como um porto marítimo vital, como seus portos movimentados com o transporte desse precioso recurso. A imensa assinatura energética da vila a torna um prêmio cobiçado por invasores, mas suas fortificações estão repletas de defesas, desde imponentes posições de armas até muralhas fortificadas. Kalin detém a Defiant, um bastião endurecido que protege a inovação sentinela. Mas durante os eventos do jogo, ela está sob ataque e seus habitantes estão sendo comidos vivos. À distância, Ulsamir e um sacerdote do inferno estão conversando, e o sacerdote diz que essa tentativa foi um fracasso como sempre, pois eles queriam encontrar um artefato, o Coração de Argent, um artefato com poder da alma do último Wraith, que na verdade não é o último Wraith como vimos, que pode dar ao portador poderes divinos. Mas o sacerdote não está feliz com esta tentativa na vila de Kalin, e a bruxa diz que eles não vão embora até encontrar o artefato, pois está perto. O sacerdote diz que logo eles vão invocar o Slayer. Descobrimos pelo rei Novik que os demônios não passaram pela barreira da vila. Os seguidores do inferno fizeram portais de dentro do local. A comandante Thera diz que não há tempo para nenhuma tentativa dos sentinelas e pede a Creed Maker para ativar o Slayer. E vemos que Creed nem sabe o nome dela e pede para um drone lembrá-lo. Ela explica a situação de Kalin, que é um assentamento de mineração, e se ele cair, tudo vai ser destruído, incluindo a energia sentinela que eles recebem. Futuramente, a energia sentinela e a essência do inferno vão ser unidas para criar a tão famosa energia Argent. O Slayer então é enviado para a vila de Kalin com sua espingarda de combate, que foi amplificada e temperada pela tecnologia de Argent do Nur, tornando-a extremamente letal. E é claro, seu escudo serra, uma fusão brutal entre defesa e carnificina. Ela foi feita pelos mestres da Forja dos Sentinelas, criado através de ferro Oblivion e é empoderado pela energia Sentinela. As lâminas de ferro giratórias, cheias de energia, cortam a horda como nada. E apesar de ser uma arma muito pesada, é claro que para o Slayer isso não é nada. Porém, o Slayer foi mandado sob o controle dos Makers, através de um dispositivo implantado em seu traje, que pode ser usado como último recurso para matá-lo se necessário, pois seu poder é grande demais para ser deixado livre. Nem é preciso dizer que sua chegada mudou o rumo da batalha instantaneamente, e ele dilacerou todos os demônios do seu caminho. Logo, ele adquire a Manopla do Poder. Forjada sob a direção dos Makers, ela amplifica a força descomunal do Slayer. Ela é imbuída com conduítes de ferro para permitir que o Slayer utilize energia sentinela em arcos de eletricidade com cada golpe. Ela foi inspirada no estilo brutal do Slayer e foi feita para maximizar a brutalidade contra as hordas do inferno, e simboliza a força dele, assim como a aliança tensa com os sentinelas ou as sentinelas. Depois disso, o Slayer parte para destruir os portais demoníacos que eram um problema, e no caminho adquire a arma Shredder, uma obra-prima da genialidade sentinela. Ela foi feita para velocidade e precisão. A arma usa um sistema rotatório, onde projéteis afiados são liberados para obter máxima penetração. O coração da arma
é seu núcleo cristalino extraído das profundezas do Monte Kaldrat, que gera energia cinética para lançar projéteis em velocidade surpreendente e corta pele, armadura e ossos. Ele então destrói os portais demoníacos e limpa cada demônio na vila, mas outra horda se aproxima pela praia e o Slayer então elimina todos eles com uma torreta e derruba até mesmo um titã. Thera diz que os Makers mentiram para eles e agora o Slayer tem uma coleira, e o rei Novik explica o porquê dos Makers fazerem isso, mas Thera fica desapontada com seu pai, pois ele concordou com isso. Mas Novik diz que o Slayer não é um deles e eles querem segurança. No inferno, Azrak vê os passos do Slayer e o sacerdote do inferno diz que o Slayer é um problema imenso e o príncipe continua sendo influenciado por Ulsamir, a quem o sacerdote chama de forasteira. Azrak diz que todo o poder do inferno está se dobrando por causa de um homem, e ele diz que o inimigo deles está dividido e a hora é agora. O coração de Argent vai dar o poder de derrotar o Slayer e seus aliados. O sacerdote diz que a horda é dele para comandar por hora e que ele vai informar o conselho do seu progresso. Ulsamir diz que devido ao fato deles terem um Slayer, o domínio do inferno do príncipe não é absoluto. Mas Azrak diz para evitarem o Slayer e o foco é quebrar os Argentas primeiro. No planeta de Rebeth, vemos que as coisas não estão melhores por lá e o lugar tem bastante destaque. É claro que estou falando da civilização em Marte e a possível precursora para a vida humana no planeta Terra. Ela já tinha uma lore estabelecida antes, mas The Dark Ages deu uma ampliada. É dito que Rebeth fica em um planeta distante, longe de Argent do Nur. O planeta foi escolhido no início da guerra com o Inferno como local para a barreira transdimensional, uma construção colossal projetada para deter incursões demoníacas. Outrora um porto interdimensional que facilitava viagens extraterrestres. A barreira de Rebeth foi construída por engenheiros sentinelas como um mecanismo de defesa alimentado pelas ricas veias de cristal de Aetherium do planeta. Seus núcleos de rede hiperfásicos geram um campo de disrupção quântica, impedindo o inferno de abrir portais para Argent do Nur. A energia da mina é canalizada através de conduítes de antimatéria, irradiando o campo através das dimensões para proteger toda a dimensão da invasão. Vemos então o assistente Maker dizer a Creed que os demônios estão almejando destruir o relay de energia que empodera a barreira transdimensional, e se a barreira quebrar, toda a civilização vai ser destruída. Então, o Slayer é novamente enviado para destruir tudo em seu caminho. Porém, antes de ser enviado, vemos que ele possui o poder para se liberar do controle mental. Mas os assistentes Maker aumentam o poder ao máximo e comentam que a resistência dele está aumentando. E pedidos para o Creed de aumentar a energia já foi realizada. Então, o Slayer é lançado, enquanto os sentinelas o acompanham. É aqui que o Slayer encontra a arma Accelerator, ou acelerador, uma conquista absurda em colaboração entre a tecnologia Sentinela e Maker, sendo a primeira arma a usar um núcleo eletrotérmico híbrido. Seus tiros são eficazes até mesmo contra inimigos com armadura e carapaça, porque seu núcleo usa plasma superaquecido através de uma câmara de contato que forma um projétil gelado e duro em volta do plasma e se torna um projétil balístico que cria uma pequena explosão. A tecnologia de dispersão de calor é tão incrível que permite uma alta taxa de disparos. O Slayer então encontra a fonte da corrupção demoníaca e a destrói junto com o líder demônio. Os sentinelas usam de todos os artifícios para parar as forças do inferno, como os próprios Atlans, mechas gigantescos que são uma das únicas coisas capazes de parar um titã junto ao Crisol.
Mas o Slayer encontra um Atlan para si próprio. Depois de estabelecer uma conexão neural com sucesso, ele destrói alguns titãs e até um titã ciclope, e se junta ao rei Novik, que afirma que outros titãs estão surgindo, e os sentinelas proporcionam para ele uma torreta para destruir 4 titãs e um titã ciclope, e ele pega o núcleo de poder que está sobrecarregado. O rei Novik diz que o núcleo vai explodir e o Slayer precisa evacuar agora. O Slayer então segue seu caminho e precisa lutar contra um titã com armadura poderosa, e ele coloca o núcleo de poder dentro do titã e o joga para um buraco no planeta, e é forçado a fugir com auxílio da comandante Thera. Mas a missão deles não foi um sucesso, porque a barreira fica offline e a atividade demoníaca aumenta drasticamente. Creed pede que se reportem a ele imediatamente, e Thera retorna ao quartel-general. Dieg Lorik está tendo uma conversa com Azrak, implorando, dizendo que ele fez o que foi mandado e quer que a alma dela fique em paz, se tratando de sua esposa, possivelmente. Mas Azrak pergunta sobre o coração de Argent, mas Lorik diz que não sabe como abrir o local onde está guardado. Ninguém sabe. Construído sobre os titânicos restos esqueléticos de antigos ancestrais, ergue-se Kentov, a cidade irmã de Exultia. Kentov é famosa por treinar as mais ferozes legiões de guerreiros sentinelas. Em seu coração, o imponente quartel sentinela perfura as nuvens, abrigando o reverenciado Enclave de Argenta, onde os clãs sentinelas se reúnem. Do outro lado do vale, ergue-se o Drakhelm, coroado por um colossal crânio ancestral, onde dragões são criados e treinados para a batalha. Os sentinelas embarcam em uma perigosa peregrinação pelas montanhas para chegar a Kentov, passando por rigorosas iniciações para provar sua determinação. Somente os cavaleiros mais condecorados podem ganhar a honra de se unir a um dragão e se juntar à fileira de elite da Ordem de Aerum, uma formidável unidade montada que se lança à batalha. Os sentinelas estão vendo Dieg Lorik falar do coração de Argent e Novik pede para unir os guardas. O Slayer é instruído a limpar o quartel, e no caminho ele encontra o Pulverizador, ou Pulverizer, uma arma nascida da loucura de um engenheiro sentinela corrompido por cultistas. Recuperado pelos Sentinelas da Noite durante um ataque ousado, seu design enigmático permanece um mistério, com rumores de que ele é alimentado pelas almas de suas vítimas. Essa arma, semelhante a uma máquina da morte, esmaga crânios demoníacos marcados por maldições e espalha fragmentos com seus tambores. Há também o Devastador, uma variante temível do esmagador de crânios, cuja existência é classificada devido às suas origens arcanas. Essa arma canaliza fragmentos letais por um caminho específico, tornando-se mais poderosa à medida que atinge a cadência de tiro máxima. O uso dessa arma é mantido em segredo do público, enquanto os sentinelas lidam com as implicações morais de utilizar uma fonte de munição tão sobrenatural. Conforme o Devastador ruge para a vida, suas gravuras rúnicas brilham com um brilho sinistro, e alguns operadores afirmam ouvir os ecos assombrosos de almas torturadas em seu interior. No seu caminho, o Slayer enfrenta diversos demônios como os Cavaleiros do Inferno, que já abordei, e finalmente a Horda é derrotada por hora. O Slayer continua seu caminho e adquire a arma Impaler ou Empalador, uma relíquia das antigas cruzadas dos Sentinelas, e uma arma semi-automática forjada para uma precisão devastadora. Movida por um martelo cristalizado, a arma dispara espinhos enormes capazes de perfurar praticamente qualquer armadura conhecida em seu mundo. Embora aposentada nos tempos modernos devido ao seu imenso peso e a raridade de seus componentes, o Slayer a empunha com facilidade. Eventualmente, o Slayer encontra o campeão Vagary,
Esse tipo de demônio é descrito como tendo sido gerado do pântano revolto, dos pântanos enegrecidos do inferno. Eles trilham o caminho da ruína sem mestre algum, jurados apenas ao sofrimento. Azrak sussurra sangue e carnificina e eles o seguem, atraídos pela agonia que eles espalham como a praga. Eles bebem profundamente do desespero dos condenados, alimentando-se da miséria como sanguessugas, e se banqueteiam como sangue da vida. Mas mesmo ele sendo um oponente poderoso, ele não foi páreo para o poder descomunal do Slayer. O Slayer então vai para o local onde os dragões são chamados, e é claro que ele vai até lá para encontrar o seu novo pet Serhat, completamente turbinado com todas as tecnologias possíveis, e ele parte para a cidade sagrada de Aratun, talvez o local mais visualmente intrigante em Doom the Dark Ages é a cidade sagrada de Aratun, descrita como estando flutuando em um esplendor etéreo acima de Argent Dunur, um santuário extenso com torres douradas e salões luminosos. Esse epicentro sagrado da teologia sentinela abriga relíquias e textos da Era dos Ancestrais, preservados apesar da proibição do culto aos espectros, ou Wraiths, em favor da devoção aos Makers. Artefatos inestimáveis adornam seus opulentos aposentos, estudados com reverência, mas protegidos pela tradição. Intocada pela guerra, a santidade da cidade é sustentada por uma lei tácita. Derramar sangue aqui é convidar a ira dos próprios deuses. Ao utilizar as habilidades de Serhat, Slayer destrói as defesas de 4 naves infernais e depois pousa em cada uma delas e destrói todas. Dentro da terceira nave, o Slayer adquire a arma Cycler, uma arma formidável que utiliza a avançada tecnologia de núcleo eletrotérmico criado pelo acelerador, elevando suas capacidades ofensivas ao gerar picos de plasma cristalino maiores em 2 geradores resfriados simultaneamente. Esses picos, quando expelidos dos subtubos frônicos, perfuram facilmente o couro formidável dos adversários mais resistentes do inferno. Seguindo o caminho, ele também adquire a Super Espingarda. Inspirados pelo sucesso do Slayer, com a espingarda de combate modificada, os melhores engenheiros dos Sentinelas da Noite foram incumbidos pelos Makers de criar uma arma de pura devastação, uma que não apenas servisse, mas também definisse o campo de batalha. Construída com canos duplos para amplificar seu potencial destrutivo, a Super Espingarda foi construída com os materiais mais fortes de Argent Dunur, capaz de suportar as forças inimagináveis que liberava. Seu design incorporava uma pólvora negra única, derivada dos restos fossilizados de feras ancestrais nativas de seu mundo. O rugido estrondoso da arma tornou-se um prenúncio de destruição, tão temido que os demônios vacilam e recuam ao seu som inconfundível, como um clarim da morte pela mão implacável do Slayer. Na Câmara do Coração, ele luta contra diversos demônios e todos caem sob seus pés. O Slayer então está próximo de obter o coração de Argent, porém ao chegar na Câmara, a bruxa e Azrak estão lá e ela abre a porta para um artefato que pode manter o coração, e o rei Novik aparece e pede para ligar os explosivos, fazendo com que a cidade inteira de Aratun caia no chão, e o rei consegue obter o artefato, e o local acaba caindo para sua ruína. Na fortaleza Sentinela em Teroth, no planeta Argent Dunur, um sentinela diz para Novik que as naves estão reabastecendo. Novik segura o artefato e Thera diz para ele dar para o Slayer guardar, mas Novik se recusa porque faz parte da herança deles e não dos Makers. O Slayer está na nave dos Makers e finalmente consegue se liberar completamente ao ver o massacre que está ocorrendo.
Para o grande desespero dos Makers, eles tentam aumentar o poder no máximo, mas mesmo assim não adianta, porque o poder do Slayer está mais forte e ele percebe que o que o está prendendo a eles é o artefato em sua armadura, e Creed pede para desligar antes que ele os mate. Os assistentes perguntam se eles devem desligar seus sinais vitais, mas Creed se recusa e diz que o Slayer é o bem mais precioso da Khan Maker, e diz que eles podem manipular o destino dele através do elo em sua armadura. Azrak invade com tudo contra os sentinelas, e Creed os avisa disso, e o Slayer é lançado, e 3 legiões enormes vêm contra eles. Mas o Slayer, agora livre do controle dos Makers, vai para o campo de batalha, e ficamos sabendo que se Creed fosse embora, ele seria morto pela Khan Maker. O Slayer então eventualmente adquire o Mangual. Ela é dita de ter elos inquebráveis, forjada de aço Ethereum. É dito que a cabeça do Mangual é imbuída com um núcleo infernal, um cristal de poder abrasador que incendeia suas vítimas com o impacto. Runas intricadas esculpidas pelos sumos sacerdotes adornam a cabeça do Mangual, servindo tanto como uma bênção quanto como um guia para a fúria justa do Slayer. E ele entra em um campo de batalha e destrói 5 portais de sangue. Nesse ponto do campeonato, ele também eventualmente adquire a Chain Shot, um artefato aterrorizante, pulsando com uma malevolência consciente que sussurra do abismo, nascido das profundezas insondáveis de reinos esquecidos. Ele canaliza energias caóticas, lançando seus projéteis com uma força que dilacera a própria realidade. Sua origem está envolta em lendas antigas, e rumores dizem que a arma foi criada por divindades que outrora dominaram as estrelas. A arma crepita com relâmpagos azuis, cada disparo imbuído de uma malícia sinistra. Somente a mais forte das vontades pode resistir aos seus sussurros insidiosos, que corroem os limites da sanidade de quem a empunha. Seguindo sua jornada, ele encontra uma falha na muralha dita a ele por Marok, e então um titã gigantesco é invocado do inferno. Um dos Atlans danificados tenta lutar contra ele, mas é facilmente derrotado, e a muralha é destruída. Slayer eventualmente chega a uma torreta onde precisa moer uma horda de demônios e até mesmo um titã com armadura que aparece e é derrotado. O Slayer continua após ter defendido a cidade e descobre que o rei Novek está tentando defender o coração, e o Slayer precisa ir até ele rápido. Ele enfrenta diversos demônios e o próprio Azrak está indo em direção ao grande rei. Novek não está conseguindo segurar as pontas com o príncipe demônio. O Slayer abre a porta e vai até Azrak, que visivelmente está com medo, mas a bruxa Ulsamir consegue prendê-lo temporariamente após um esforço absurdo, e o próprio Slayer cai para baixo. Azrak consegue o artefato, mas vê que ele está vazio. Ele pergunta a Novek onde está o coração, mas o Slayer surge com um Atlan e diz para Novek fugir enquanto atira, mas Azrak é salvo devido aos poderes da bruxa. Os soldados sentinelas dizem que os Makers têm instruções claras e o elo não deve ser removido, e Thera diz que eles não vão fazer nada. Ela diz ao Slayer que não pode ser removido e pode detonar. Ela então explica o coração de Argent ao Slayer, falando que quem possuir o coração pode ficar até mais forte que ele. Eles já possuem a primeira metade, que é o receptáculo do coração, e a outra é uma fonte de energia que eles não sabem onde está. Se eles conseguirem esse poder, o inferno vai ser poderoso demais. E o Slayer parte para sua missão, e Thera diz para desbloquearem a forja ancestral. Enquanto isso, Azrak, tomando conta de um dos assistentes Maker, diz que quer ser ouvido enquanto mata os outros, e ele pede ajuda a Creed. O Slayer então se encontra na Floresta Abissal,
outrora uma floresta sagrada em Argent do Nur, agora infamemente conhecida como Floresta Abissal. Este era um reino onde os sentinelas comungavam profundamente com suas divindades. No entanto, os tentáculos insidiosos do inferno os assaltavam, distorcendo suas mentes. No coração da floresta, dentro de um posto avançado sentinela abandonado, eles realizaram um rito de invasão demoníaca. Desse epicentro, a corrupção se espalhou como uma praga, transformando a floresta em uma extensão do pesadelo. O Slayer precisa de uma chave para atravessar um portão, então ele a encontra após uma pequena exploração. Após matar diversos demônios no seu caminho, o Slayer então continua pela mina, onde ele encontra o lança-granadas. Forjado durante o lendário cerco de Karathal, o lança-granadas foi uma criação crucial na luta dos sentinelas contra hordas extraterrestres do Conclave Shivorano. Projetado como uma arma estacionária, seu poderoso sistema de propulsão libera uma força devastadora com confiabilidade infalível. Nas mãos do Slayer, ela se torna um instrumento dinâmico do caos, destruindo as falanges demoníacas e sua determinação. Ele eventualmente encontra o campeão Agadon, e esse demônio é um caso interessante porque ele é uma espécie indígena da Terra nos tempos pré-históricos, como descrito em Doom Eternal. É dito que essa criatura era conhecida pelos guerreiros sentinelas em eras passadas como perseguidores letais da Era do Metal, e ele foi extraído das profundezas congeladas da tundra polar, e esse espécimen visto em Doom Eternal foi preservado sob o gelo por milhões de anos. Em The Dark Ages, essa espécie de demônio é descrita como sendo forasteiros arrancados de mundos distantes. Os caçadores Agadon foram escravizados e corrompidos pela vontade sombria do inferno. Antes nobres perseguidores de feras para seus clãs, agora servem a horda de Azrak, com suas mentes distorcidas e corpos remodelados. Aprimorados para rivalizar até mesmo a destreza marcial do Slayer, esses predadores vagam pelo campo de batalha, movidos por um propósito cruel gravado no fogo do inferno. Mas nem mesmo ele foi capaz de destruir o Slayer. Eventualmente, o Slayer chega na Forja Ancestral. Em tempos remotos, dois ancestrais titânicos, Tarok, o Poderoso, e Eligas, o Sábio, se enfrentaram em uma batalha de ferocidade inimaginável. A terra tremeu quando Tarok derrubou Eligas com uma lâmina colossal, cujo impacto formou a cordilheira que hoje abriga a Forja Ancestral. Dentro dos restos do ancestral dracônico caído, os sentinelas forjaram uma forja lendária. Aqui eles mineram os restos mortais do ancestral e extraem seu sangue, destilando-o em combustível arcano. Sumos sacerdotes de eras passadas podiam despertar energias adormecidas dentro da espada gigante, imbuindo sangue ancestral com poder sobrenatural. O Slayer precisou então ativar 3 interruptores do coração do ancestral para que ele ative e seu sangue possa ser extraído para amplificar seu escudo, e Thera demonstra seus poderes místicos. Como comentado no início, o Slayer então enfrenta outros demônios e parte para o inferno. Vemos então Creedmaker dizendo que pode ajudar Azrak a atacar o local de Thera e do Slayer usando o elo, e Azrak concorda. A bruxa diz que Thera não pode ser ferida, e ela é o coração de Argent, e o sumo sacerdote questiona por que ela não usou seu poder, mas a bruxa diz que ela não conhece seu verdadeiro potencial, e afirma que a cerimônia deve ser feita no reino cósmico, e Azrak concorda. A bruxa então exige que seja entregue a ela o que foi prometido, o Deus antigo, e Azrak exige que fechem o portão. O Slayer começa sua jornada até a fortaleza de Azrak, e no caminho ele adquire o lança-foguetes.
Nascido do design do lançador de granadas, a arma surgiu na estileira do conflito Shivorano como uma arma de defesa antiaérea revolucionária, alimentado pelo fogo dos Winterends e reforçado com as escamas da criatura. Os primeiros modelos desencadearam destruição desenfreada. No entanto, com os Winterends sendo declarados sagrados, versões posteriores adotaram uma propulsão convencional. O lançador do Slayer continua sendo o último a empunhar a antiga tecnologia e suas rajadas de fogo encorajam os dragões sentinelas, desgastados pela batalha. O Slayer chega nas planícies abandonadas. A fortaleza abissal foi erguida à sombra de eras esquecidas e moldada pelos restos escravizados dos vencidos do inferno, uma tapeçaria sombria de agonia e desespero. Elas serviram como sede apenas dos mais formidáveis senhores do inferno, um trono conquistado com sangue e traição. Agora é o domínio de Azrak, cuja astúcia solidificou seu governo. No alvorecer da guerra, Novik liderou um ataque contra a fortaleza, mas subestimou o brilhantismo tático do príncipe, um distanciamento dos governantes brutais do passado do inferno. Os sentinelas abatidos e em desvantagem abandonaram sua missão e deixaram a fortaleza como um bastião inexpurgável do domínio infernal. O Slayer adquire um Atlan perdido no inferno e luta contra alguns titãs, e consegue uma nova arma que ele usa para triturar mais alguns titãs. Depois disso, ele usa o Atlan como uma ponte para chegar até a fortaleza de Azrak, e no caminho luta contra uma legião de demônios, com os Makers confirmando o sinal de Azrak. O Slayer acaba retornando para a fortaleza dos Sentinelas, com o Bispo Creed já tendo chegado. A estação de comando Sentinela flutua como um leviatã de aço sobre as tundras congeladas da fronteira norte de Argent do Nur, uma maravilha da engenharia Sentinela forjada durante a Revolta Carmesim. Suspensa por motores Graviton, sua estrutura imponente perfura as névoas gélidas repletas de baterias defensivas e disruptores de energia capazes de repelir até os invasores mais ferozes. Construída há décadas e revestida em aço Wraith reforçado para conter os ataques implacáveis das tribos encouraçadas, tornou-se desde então o centro nervoso das operações da comandante Thera na guerra contra o inferno. O Slayer, nesse local, acaba ficando trancado em uma sala e encontra uma saída, porque demônios estão atacando a base. O Slayer chama sua montaria e os dois partem para destruir alguns tentáculos do reino cósmico e fechar os portais demoníacos. Eles conseguem acabar com os tentáculos, mas ficam surpresos quando outro portal abre novamente e começa a causar o caos, e transportam tanto Thera e Creed para o reino cósmico, e o Slayer não consegue salvá-los a tempo. O Slayer então é levado para o pináculo de Nerathul, sob o mar setentrional de Estvovia, onde encontra-se uma prisão colossal, forjada por um pacto há muito esquecido entre sentinelas e wraiths, para subjugar um ser cósmico de origem desconhecida, o já mencionado Deus Antigo, ou Old One. Escondidos do mundo, os próprios mares foram abertos para construir uma jaula capaz de conter a enorme criatura. Como conseguiram subjugá-la permanece desconhecido, mas as lendas falam de uma arma com uma escala destrutiva além da compreensão. A misteriosa criatura ainda jaz no centro dessa fortaleza labiríntica, dentro de um casulo retorcido. O Deus Antigo aguarda o dia do despertar. Durante sua jornada, o Slayer enfrenta o campeão Komodo. Os demônios Komodo são gigantes imponentes das legiões infernais, uma fusão aterrorizante de poder bruto e instinto assassino. Esses guerreiros monstruosos conquistaram seu lugar na vanguarda escolhida pelo príncipe Azrak, através de brutais batalhas.
Empunhando suas armas com habilidade extraordinária, os Komodos são tão implacáveis quanto disciplinados, infundindo medo nos inimigos e habitantes do inferno. Qualquer sinal de fraqueza, amigo ou inimigo, é recebido com violência rápida e letal. Mas o campeão foi derrotado e eventualmente o Slayer concluiu sua missão de desativar os emissores de estase para liberar a criatura dormente no local. No caminho, ele encontra a arma poderosa descrita pelos Makers, a BFC, ou Ballistic Force Crossbow, a besta de força balística. Essa arma foi criada pelos reis da Forja Astral. A besta de força balística é uma arma de poder cósmico, concedida aos Sentinelas da Noite há milênios para combater uma força desconhecida das trevas. Essa formidável besta dispara a lança sobrenatural, uma flecha imbuída com uma composição material desconhecida que irradia um poder sobrenatural. O impacto da lança é dito de poder perfurar qualquer defesa, desencadeando uma destruição cataclísmica. Eventualmente, o Slayer consegue liberar a criatura e ela vai para o reino cósmico, junto com o próprio Slayer, que consegue se segurar a ela. Ao chegar lá, o sinal de Creed é perdido, mas o de Thera foi detectado. O Slayer se move pelo reino obscuro, na cidade de Ryul. O Slayer consegue obter a Dread Mace, ou a Massa do Medo. Entre os estudiosos de Argent do Nur, a Massa do Medo se destaca como uma arma envolta em mistério e terror. Sua origem e composição material permanecem desconhecidas, alheias a tudo que os sentinelas já encontraram. Ela é infinitamente densa e turva de energia sob sua superfície. Sua mera presença distorce a mente, tornando cientistas e engenheiros sentinelas incapazes de conduzir exames. O Slayer continua devastando os demônios nesse reino até ter que construir uma chave de relíquia para entrar em um portal. Após derrotar mais demônios, ele olha para o reino completamente alienígena. Logo, ele se encontra no templo de Lomarith. O vasto cemitério à deriva no vazio é um testemunho assombroso para aqueles que ousaram ou inconscientemente cruzaram o reino cósmico. Embarcações de incontáveis dimensões e épocas percorrem essa extensão desolada, com seus cascos destroçados, suspensos em uma deriva eterna e silenciosa. Alguns exploradores atraídos por conhecimentos proibidos, enquanto outros, vítimas infelizes de fendas que os engoliram por inteiro. Suas tripulações, há muito consumidas pela loucura do reino, deixam para trás apenas fragmentos de suas histórias, espalhadas entre os escombros. Ele entra em um portal embaixo d'água e parte para a próxima área. Ele passa por diversas áreas embaixo d'água e vê o terror desconhecido, e derrota incontáveis demônios até ser pego e engolido por um dos antigos. Lá dentro ele encontra o órgão da criatura que o engoliu e é forçado a enfrentar demônios e abrir o órgão para que ele então possa finalmente destruí-lo e matar o antigo, que acaba desabando sem vida. Após derrotar outros demônios, ele sobe uma escada muito longa e chega no local onde Thera está sendo mantida, mas antes disso, ele tem que enfrentar diversos demônios, como o Cyberdemônio. Após a luta, ele chega até Thera e ao tentar tocá-la, ele é acertado pelo Wraith dentro dela e fica paralisado, com Azrak dizendo que a energia dela é mais poderosa que o próprio Slayer, afirmando que os sentinelas não sabem nada de si mesmos, porque Thera tem o poder de um deus sentinela dentro dela, um dos Wraiths, e a energia dela está no máximo nesse reino. O capacete do Slayer é removido, mostrando seu rosto muito mais jovem, e diz que a energia dela pode ser explorada. Creed Maker aparece e diz que eles devem matá-lo, mas Azrak diz que eles precisam de algo mais permanente, e a bruxa utiliza da magia para remover o coração de Argent de Thera e colocá-lo no recipiente
para ser usado livremente, e Azrak se liga ao instrumento para virar praticamente um deus. De volta a Argent do Nur, Novik é informado por Valen que Creed voltou sozinho e questiona se o Slayer voltou, e Novik exige que o chamem. Novik pergunta então onde está Thera, e Creed diz que o Slayer apareceu e houve um problema, dizendo que eles precisam partir agora. Mas então um portal do inferno surge e o capacete do Slayer é jogado, e Azrak aparece mais poderoso do que nunca. O Slayer então acorda, enquanto 3 antigos estão o prendendo em um local selado em volta do ácido. O Slayer tenta destruí-lo, mas falha. Ele então tem a ideia de usar a bomba que está na sua armadura e percebe que a energia fere os antigos. Ele então usa sua força para arrancar o elo, e a explosão mata os 3 antigos, e ele é jogado no ácido e morre. Ele então ouve as palavras do rei Novik, dizendo que ele nunca pode parar e ele deve estripar e lacerar até o fim. A alma dele é enviada para o inferno em uma clara referência a Doom 2016. Ele consegue se livrar dos mortos que aparecem e recupera sua super espingarda, e vemos sua aparência esquelética, e ele luta para derrotar incontáveis demônios para chegar ao Porto das Almas, nas profundezas mais sombrias da primeira camada do inferno. O Porto das Almas canaliza os condenados para o seu eterno tormento. Aqui eles são ordenados por seus pecados, seus destinos selados nas chamas infernais do purgatório. Rios de almas atormentadas serpenteiam pela paisagem irregular e calcificada, enquanto outras vagam perdidas nos corredores do desespero. Os condenados são conduzidos como gado para a barcaça fluvial, onde o barqueiro os entrega à sua camada destinada do inferno. O Slayer luta para retornar ao plano mortal e usa o barco, enquanto o comandante Valen utiliza de métodos que o Slayer não aprova. Ele então segue seu caminho para retornar ao plano mortal e é ressuscitado com um ritual demoníaco, com Valen dando a ele seu capacete. O castelo de Eldarax permanece resiliente, com muralhas ancestrais forjadas em pedra etérea, um material que ressoa com os espíritos dos guerreiros caídos. Durante séculos, Eldarax resistiu a inúmeros cercos, desde os ataques das tribos encouraçadas de ferro até os bombardeios aéreos do conclave chivoriano, mas suas defesas nunca vacilaram. O Slayer então é forçado a destruir 3 torres de cerco, enquanto é informado que Creed se entregou e não está respondendo. Após destruir as 3 torres, ele chama Serhat, que responde ao seu chamado, e eles partem em um caminho para invadir a nave de Creed. Ao chegar na câmara dele, ele implora ajuda ao príncipe, mas quando suas preces não são respondidas, ele começa a lutar contra o Slayer. Quando ele é derrotado, ele diz que é mais útil vivo do que morto, e mostra sua forma horrenda. Ele tenta usar todo o seu poder contra o Slayer, mas lentamente Creed começa a perder mais e mais de sua massa, e acaba ficando somente seu núcleo. Creed diz que Azrak está mantendo Thera na nave e pode levá-lo até lá, mas o Slayer já ouviu o suficiente e o mata. Thera está presa dentro da nave de Azrak e ele utiliza de todo o poder do coração de Argent. O exército do inferno continua atacando Argent do Nur e Azrak avança com um grande número de titãs. O rei Novik decide usar um Atlan danificado e dá ao Slayer o Atlan real e parte para a batalha contra as forças do inferno. O Slayer dizima muitos titãs no seu caminho e até mesmo consegue uma Gatling Gun gigantesca que detona os titãs. O Slayer parte em direção à nave de Azrak, que não demonstra medo por ter o poder de um deus. Ele então invoca o Antigo, e o Slayer luta contra a divindade corrompida do reino cósmico, que apresenta diversas habilidades incríveis, mas nem mesmo esses poderes foram capazes de derrotar o Slayer e seu poderoso Atlan.
e ele arranca a cabeça do antigo, pondo um fim na poderosa criatura, restando agora somente um inimigo, Azrak, e o Slayer sai do Atlan para lutar pessoalmente. Azrak parte para lutar sozinho e até mesmo impede a bruxa de interferir. Azrak diz que jamais vai poder reinar enquanto o Slayer viver, pois ele é o único a quem eles temem. Os dois então entram em uma batalha feroz. O lendário Slayer, que apesar de não ter seu poder demonstrado em 2016 e Eternal, ainda assim é divino, contra o deus demônio Azrak. E o príncipe se prova ser um oponente muito poderoso, e até libera uma forma ainda mais forte que aprimora mais os seus poderes. No fim da luta, Azrak consegue se segurar muito bem contra o Slayer, tendo até o ferido com sua lança, e aparentemente mantém o Slayer em sua mercê. Mas então, Serhat aparece para tentar ajudar seu mestre, e apesar de lutar bravamente, ele não é páreo para o príncipe e é facilmente morto. O Slayer, que já tinha perdido alguém muito precioso a ele, seu filho e sua esposa, e também o seu querido pet, a coelha Daisy, não vai deixar que os demônios levem mais alguém dele. E agora, sua fúria se torna quase infinita, e os dois entram em uma luta novamente, com Azrak mostrando seus poderes infernais quase ilimitados. Mas nada disso foi suficiente, pois eventualmente o Slayer o derrota e arranca o artefato de seu peito com suas próprias mãos, livrando Thera de ser um catalisador para a energia Wraith. A energia de dentro de Thera explode a nave e Azrak foge para o inferno, enquanto ela usa a energia Wraith dentro dela inconscientemente. O Slayer dá a Novik o receptáculo para o coração de Argent. O Slayer então sente pela perda de seu fiel companheiro e fica de luto por ele por um momento, mas ele sabe que deve prosseguir. O rei Novik usa o artefato para fazer Thera despertar e pergunta se ela está bem, e ela responde que sim. A batalha, claro, ainda não terminou e o Slayer ainda tem que finalizar o que os demônios começaram. Thera então mostra que ainda tem o poder dentro de si e o usa para abrir o portal para o inferno, e os sentinelas acompanham o Slayer, e Thera mostra seu poder Wraith incrível. O Slayer novamente faz um massacre no inferno. Após enfrentar demônios poderosos, ele consegue chegar até a nave de Azrak, com o próprio príncipe preocupado com a chegada do Slayer. É claro que o príncipe envia tudo que tem contra o Slayer, mas de nada adianta, e ele logo chega onde Azrak e a bruxa estão. E dessa vez os dois lutam juntos, e nem mesmo os poderes advindos do reino cósmico fazem a diferença. Azrak é claro derrotado e a bruxa tenta uma última cartada, mas o Slayer usa sua força poderosa para jogá-la para longe e cortá-la ao meio, o que resulta ao fim dessa forma da bruxa. Azrak, fortemente danificado, urra com raiva, e o sacerdote do inferno que estava próximo do campo de batalha foge, e o Slayer, ao lado de Azrak, termina o que foi iniciado pelos demônios, e Azrak grita porque não acredita que está sendo derrotado, e ele é surrado até a morte. O Slayer então retribui o favor que lhe foi feito antes e joga a cabeça de Azrak, como fizeram com seu capacete. A Horda do Inferno foge com medo do lendário Slayer. Após esses eventos, o rei Novik, agora em Argent do Nur, ouve as notícias do Slayer através de Valen, que diz que ninguém ouviu falar dele desde os eventos anteriores, e diz que Valen sempre fala bem de seu filho, que está ao lado do pai. Valen diz que a Igreja dos Makers repudiou todas as ações de Creed, e jura que ele agiu sozinho e vai punir todos que o ajudaram. Mas o rei Novik só diz para continuar com a Inquisição em sigilo. Thera aparece e diz que é a hora de seguir em frente, e diz que não há melhor opção para depositar a fé do que eles mesmos, e que esse é o lar deles,
que eles vão permanecer firmes como seus ancestrais fizeram. E por fim, ela pede que paguem seus respeitos ao Slayer, que permanece no inferno, dizimando hordas infinitas de demônios. Vemos então o Slayer utilizando a tecnologia Maker para identificar alvos e se preparar para mais uma aniquilação de gerações inteiras de demônios. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever e comentar. E um muito obrigado a todos os membros do canal e um obrigado mais que especial para Muka, Sunning Play, Zero Espada, Ultra Desfoda-se, Rafa e Kwai Liang Reverso.